Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Pontes Paraense e hoje eu vou falar sobre o que importa para o STJ, mais especificamente sobre uma decisão da lavra do ministro Luiz Felipe Salomão no recurso especial número 1.163.118 do Rio Grande do Sul, julgado em 20 de maio, mas publicado apenas em 13 de junho, no qual ele atesta que o erro decorrente do uso capião torna uma compra e venda anulável. Ou seja, embora ele tenha falado, o caso em questão tratasse especificamente de uma promessa de compra e venda, na qual um possuidor ad uso capionem havia sido instigado pela corretora imobiliária que era proprietária do imóvel, a qual ele já tinha usucapido sem saber, a celebrar a promessa de compra e venda, em função dessa compra, em função da preexistência do usucapião, entendeu o STJ que haveria então um erro essencial. O ministro andou bem no sentido de deixar para lá a discussão de se trataria em caso de dolo ou de erro, já que os efeitos seriam basicamente os mesmos, à exceção da questão das despesas havidas, mas na prática o resultado seria igual. Ocorre, porém, que o STJ foi mal ao discutir e ao elencar a possibilidade de anulabilidade, quando em verdade se trataria de nulidade do negócio jurídico. Ora, por que nulidade, Leandro? Simples. Na verdade, a uso capião e o próprio voto do ministro, bem como a emenda reconhecem, não depende de reconhecimento judicial para se operar. Ou seja, ela decorre simplesmente do decurso do tempo com a posse, com intenção, com aparência de domínio, ou seja, existe um elemento subjetivo aí que seria a posse do bem como se fosse seu, ok? Então, nessa posse do bem como se fosse seu, percebamos que de imediato ele usava o bem como se fosse seu, embora acreditasse que não fosse e tivesse algum desconhecimento acerca do uso capião. Porém, para se caracterizar o erro, seria necessário, então, no momento que ele celebrou o contrato, que ele reconhecesse, então, que ele não era dono e que, portanto, ele não agia e atuava como se dono fosse. No meu entender, no momento em que ele celebra o contrato de compra e venda, duas hipóteses podem ocorrer. A primeira é interpretarmos que essa contratação, essa disposição de vontade se sobrepõe à intenção, ao animus uso capiendi anterior, ou seja, ao animus domini que ele tinha antes sobre o bem. Então, prevalecendo o contrato, fazendo com que então ele fosse válido. Por outro lado, o que me parece mais crível é admitir que ele já possuía o bem como se dele fosse, e uma vez havendo uso capião, a celebração posterior do contrato seria absolutamente nula, pois o objeto seria impossível. Existe até o brocado jurídico que dispõe nemo plus iuris, ou seja, não se pode dispor de mais direito do que se tem, como a corretora de fato fez. Então, comprar um bem que é meu incorre em nulidade da compra e venda decorrente da impossibilidade jurídica do objeto.
pois o objeto da compra e venda não é o objeto direto, não é o bem. O objeto é a prestação, a obrigação que se assume de transferência da propriedade por parte do vendedor e de pagamento do preço por parte do comprador. Mas o vendedor não tem a possibilidade jurídica de operar a transferência de um bem que já não é mais dele, que já é do comprador. Razão pela qual, embora me pareça bastante interessante e muito louvável a decisão do STJ, ela incide num erro gravíssimo, pois, em verdade, o bem já era do comprador. E se o bem já era do comprador, qualquer contrato de compra e venda é nulo por impossibilidade do objeto, ferindo de nulidade absoluta o pré-requisito do inciso 2 do artigo 104 do Código Civil. Mas, como foi uma decisão do STJ, estejamos aí abertos à discussão e espero ouvir comentários. Só para mencionar que o meu ataque principal é a análise que eles fazem, admitindo que na prática, embora se tratasse de uma promessa de compra e venda, sendo aí a obrigação para mim também nula, porque a obrigação seria de celebrar um contrato de compra e venda posterior, e esse contrato de compra e venda seria possível. Pelo discurso do voto e da ementa, o ministro Luiz Felipe Salomão, a quem eu tenho um enorme respeito e para mim um dos grandes mestres lá do STJ, admite a extensão desse raciocínio para a compra e venda definitiva, o que para mim é inadmissível, uma vez que, volto a dizer, o contrato seria absolutamente nulo e não anulável. Ok? Estou devendo comentários sobre 2 súmulas decorrentes de ação unitória e farei logo em seguida. Então, até a próxima.